Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora vocês vão acompanhar comigo o conteúdo dessa aula. Então hoje, nossa aula 13 traz aí como objeto de conhecimento diversidade do reino animal e no detalhamento, reino animal, classificação taxonômica, características gerais e reprodução. Então fiquem atentos, prestem bastante atenção, a nossa aula começa agora. E vamos iniciar a nossa aula sobre reino animal apresentando essas belas imagens, dos seres vivos que estão envolvidos e classificados dentro desse reino, Então vocês viram anteriormente os animais vertebrados e aqui, olha, esse verme, que é a tênia, É um exemplo de animais invertebrados, a estrela do mar. Voltou para os animais vertebrados para que vocês possam ver mais uma vez. Então, nós temos águia, gato, jacaré, certo? E por que eles são vertebrados? E esses que irão aparecer agora são invertebrados? Por conta das características que eles possuem. Então, só pelas imagens, a gente consegue observar que o reino animal se trata de um reino muito diversificado, visto que nós temos até uma águia que tem uma envergadura, quando ela abre a asa toda muito grande, até vermes que estão dentro de outros seres vivos, Então, nós temos aí uma diversidade muito grande dentro de um mesmo reino. Então, o que vai classificá-los nos grupos? São as características que eles apresentam. Então, uma das características é quanto à presença da coluna vertebral. Então, nós temos aí os animais que a possuem, são os vertebrados, e já aqueles que não possuem, a coluna vertebral, são os invertebrados, certo? Vamos ver aí mais, vamos entender mais sobre esse reino tão diversificado com a nossa primeira cartela. O reino animal, também conhecido como metazoa, é um dos principais reinos biológicos que engloba uma enorme diversidade de organismos multicelulares. O que são organismos multicelulares? São aqueles que são formados por mais de uma célula. Certo? Então, dentro do reino animal, nós temos muitas espécies, muitos organismos multicelulares que apresentam mais de uma célula. Mais de uma célula, ser multicelular, é um tipo de característica. Vamos ver outras características dos animais, Então, nós temos aqui célula eucariótica. Só para lembrar para vocês, a célula do tipo eucariótica é aquela célula mais evoluída, é aquela que vai ter o seu núcleo bem delimitado por uma membrana nuclear, certo? Então aqui nós temos essa célula mais evoluída, com um núcleo bem delimitado, com várias organelas dentro dessa célula que executam funções específicas, certo? Outra característica que temos, multicelulares, como vimos aí na nossa cartela anterior, são seres vivos formados por mais de uma célula. E ser formado por muitas células é característica de evolução, Porque nós temos aí a formação de órgãos, de tecido, de órgãos, de sistema, Quanto mais células eu tenho, mais eu posso ir especializando em determinada função dentro do organismo do animal, certo? Outra característica que nós temos, os animais são heterótrofos ou heterotróficos, Podem ser chamados por esses dois nomes. E o que isso quer dizer? Que os animais eles não possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento, Então, característica dos vegetais são autotróficos ou autótrofos, certo? Os vegetais, eles são seres vivos, evoluídos, que possuem células eucarióticas do tipo vegetal, são multicelulares e são autotróficos. Eles têm capacidade de produzir o seu próprio alimento.
Os animais não. Então, se eles não têm capacidade de produzir o seu próprio alimento, eles precisam comer, pegar esse alimento do ambiente, porque esse alimento que irá ser ingerido vai ser quebrado dentro do organismo e vai ser utilizado como energia para todo o organismo dentro do animal funcionar adequadamente, certo? Então, os animais, eles são heterótrofos ou heterotróficos. Temos ainda mais características para falar sobre os animais? Bom, características, como eu já falei para vocês, são muitas, né? Mas eu trouxe aqui ainda imagens, né? Para que vocês consigam visualizar bem essas características que estamos dizendo aqui. Olha aí, já apareceu a nossa célula do tipo eucariótica. Percebam que ali no meio, aquela bola maior ali é o núcleo, né, bem delimitado, não está espalhado como na célula inferior, que é chamada de procariótica, né, uma célula do tipo primitiva, que é encontrada nas bactérias, por exemplo, né? Aqui não, aqui eu tenho essa célula, esse núcleo bem delimitado, com uma membrana nuclear, o que caracteriza a célula eucariótica animal. Percebam que é animal. Por que eu sei que é animal? Porque na célula eucariótica vegetal nós temos uma parede vegetal, né? Que é muito característico. Aqui não temos, então é a célula do tipo animal. Ali também tem um corpo humano, né? Do ser humano formado aí por ossos, mostrando os sistemas que vão permitir vários sentidos, né, que são características aí dos animais, ter sensibilidade, né? Outra característica que a gente pode observar ao ver essa figura do ser humano é a capacidade de locomoção. Então, nós temos aí sistemas como o esquelético, formado pelos ossos, né, que vão permitir essa locomoção dos seres humanos, né? E aqui nós temos as capivaras se alimentando, a zebra se alimentando, provando aí para vocês que os animais, eles são heterotróficos, eles precisam se alimentar para poder obter a energia necessária para que seu organismo funcione adequadamente, certo? E por falar em alimentação, vamos entender um pouco mais aí sobre a nutrição dos animais. Então, nós temos a classificação em herbívoros, onívoros e carnívoros, certo? Então, os herbívoros são aqueles que vão se alimentar de vegetais, né? Aí tem um cavalo que se alimenta de capim, né? Nós temos aí esse exemplo. Os carnívoros, como o próprio nome diz, são os que se alimentam apenas de carne, né? Então temos aí a onça, né, representando bem os felinos carnívoros, dando destaque a esse lindo felino que nós temos. E os onívoros, quem são os onívoros? São aqueles que se alimentam tanto de carne quanto de vegetal, né? Tem uma alimentação mais diversificada. E aí na imagem nós temos o exemplo do ser humano, né? Que tem essa alimentação, essa nutrição do tipo mais ampla, né? Além dos herbívoros, onívoros e carnívoros, nós temos também parasitas, né? Olha o exemplo aí do parasita, o carrapato que está sugando o sangue de algum animal, né? O carrapato é um animal que se aproveita de outro animal para se alimentar. E quando isso ocorre, quando um é prejudicado aí nessa relação, a gente diz que esse animal é um parasita, né? Outro exemplo que vimos anteriormente na aula, o verme, né? O plateuminto, representado lá pela tênia, né? A tênia é um verme que causa uma doença chamada de teníase, que se instala no intestino do ser humano, né? Algumas delas se instalam no intestino do ser humano e ficam ali, se aproveitando, absorvendo os nutrientes
que eram para ser absorvidos pelo ser humano, mas quem está crescendo ali e absorvendo esses nutrientes é esse verme. Então, quando isso ocorre, a gente classifica como parasita. Então, as verminoses causadas por tênia, por lombriga, são aí exemplos de parasitas dentro do reino animal. Voltando lá na nossa cartela, nós temos ainda os detritívoros. E o que essa palavra difícil, né, gente, quer dizer? Essa palavra se refere aos animais que se alimentam de cadáveres de plantas e animais. Ou seja, eles se alimentam dos restos mortais de outros animais. E o exemplo que temos aí, ó, é do urubu, né? Não quer dizer que o urubu conseguiu matar esse animal aí, não. O animal já estava ali morto e o urubu, o que ele fez? Ele se aproveitou dos restos mortais para se alimentar. Então, quando esses animais se alimentam de outros animais mortos, a gente os classifica como detritívoros, certo? Então, vimos aí a nutrição dos animais, né? Que eles podem ser onívoros, herbívoros, carnívoros, né? Parasitas e ainda detritívoros, né? Então, essas são a classificação que nós temos dentro do reino animal. E agora a gente vai ver as características quanto à locomoção desses animais. Então, muitos animais são capazes de se locomover, né? Então, nós temos animais que voam, como a águia, representada aí na imagem. Nós temos animais que nadam, né? Os animais aquáticos, marinhos, enfim. Nós temos vários tipos de locomoção dentro desse reino, né? E essa locomoção, ela pode ser feita por meio dos músculos, como ocorre com os seres humanos, por exemplo, né? Apêndices especializados ou outros mecanismos, né? Então, nós temos essa locomoção dos animais sendo realizada por músculos, por apêndices especializados ou outros mecanismos. No entanto, por esse reino ser tão diversificado, né? Nós temos animais como as esponjas, que estão aí representados nessa primeira imagem, né? As esponjas, que são esses animais aquáticos, que quando a gente olha, a gente nem pensa que é animal, né? Mas estão dentro de um grupo chamado de poríferos. Eles podem ser sésseis. E o que quer dizer ser sessile? É que ele permanece fixo em um lugar. Então, são animais que não vão se locomover, certo? Então, se perguntarem de vocês se existem animais que ficam parados no mesmo lugar, sim. E aí, vocês lembram do exemplo das esponjas, né? Que estão ali paradinhas, certo? Falamos da locomoção e agora vamos falar um pouquinho sobre a reprodução. Então, a reprodução dos animais, ela pode ser do tipo sexuada ou assexuada. Ah, professora, mas eu não me lembro o que significa uma palavra e outra. Lembra lá que toda vez que eu tiver um prefixo a na palavra, quer dizer negação, né? Quer dizer algo negativo, tá? Então, os seres vivos que realizam a reprodução sexuada é que tem a participação de gametas, possuem gametas. Já os seres vivos que apresentam a reprodução assexuada, quando tem esse A de negação, quer dizer que não tem gametas envolvidos, eles vão se reproduzir por outras maneiras. Então, a reprodução nos animais pode ser sexuada ou assexuada. Na reprodução sexuada, os gametas estão presentes, são produzidos e a fertilização geralmente ocorre, certo? Então, eu tenho ali normalmente um macho e a fêmea e os gametas irão se unir para produzir um novo ser. Já a reprodução assexuada, lembre-se sempre do prefixo de negação, não tem gameta. Então, se não tem gameta, ela pode ocorrer por meio de brotamento, fragmentação, entre outros mecanismos, certo?
Então, os animais, eles podem se reproduzir tanto sexualmente quanto assexualmente. Certo? Então, vimos aí a reprodução dos animais e vamos então para o desenvolvimento. Os animais passam por um ciclo de vida que inclui estágios embrionários e muitas vezes a metamorfose. O desenvolvimento pode ocorrer diretamente sem metamorfose ou indiretamente com metamorfose. Tá? Então, o que quer dizer essa metamorfose? Essa metamorfose, ela vai identificar a mudança do ser vivo quando ele está em processo de crescimento, né? Então, nós temos uma grande transformação, vamos dizer assim, certo? Então, aí na nossa cartela, o nosso exemplo de metamorfose, nós temos aí o da borboleta, né? Então, ela passa por todos esses estágios até estar com uma borboleta bem formada, né? Para poder voar e ser a borboleta que a gente conhece. Mas essas borboletas que a gente vê voando por aí, elas já foram lagarta, elas já foram pupa, elas já passaram por todos esses estágios dentro da sua metamorfose. E um outro exemplo de desenvolvimento, tá mostrando aí o desenvolvimento humano, né? Então, nesse início, nós tivemos o encontro dos gametas masculino e espermatozoide com o óvulo, o feminino, né, que é o óvulo, e esse encontro é o que a gente chama de fecundação e forma quem? O zigoto. Zigoto ou célula-ovo. Na primeira semana, o zigoto ele aparece desta forma. E no decorrer das semanas gestacionais, nós vamos ter aí o desenvolvimento do zigoto até embrião e posteriormente feto. Quando ele já estiver um feto formado, esse desenvolvimento já está preparado para esse neném nascer, certo? E aí o que é incrível a gente pensar que no desenvolvimento humano, com 8 semanas de gestação, nós já temos quem? O coração. O coração com 8 semanas de gestação já está ali batendo. Nós já temos membros superiores, os braços, e membros inferiores, as pernas formadas, né? E aí, nas próximas semanas, esse desenvolvimento ele fica cada vez mais específico, né? Então, o desenvolvimento, os olhos começam a se desenvolver na 8ª semana, mas nós temos o resto da gravidez para esses olhos serem formados, assim como os dentes, né? Antes das 20 semanas, nós já temos o quê? Os ouvidos formados, né? E aí, a partir das 20 semanas, nós temos a formação do sistema nervoso central, certo? O normal é que a gestação vá até 40 semanas na espécie humana. Esse tempo de gestação vai variar de acordo com a espécie, né? Então, tem espécies que ficam gestando o seu feto por anos, né? No caso da espécie humana, nós temos essa gestação que é realizada em 9 meses ou 40 semanas. Ah, professora, mas 40 semanas não dá 10 meses? Isso confunde um pouco, porque as semanas gestacionais, elas são diferentes das semanas dos meses do calendário, entendeu? Então, assim, o normal é que o neném o feto vá até 40 semanas. Pode passar até 42. Se ele não veio naturalmente até 42 semanas, aí a mãe é operada para retirar esse neném, porque senão passa demais da hora dele nascer. E quando ele nasce com menos de 36 semanas, ele é considerado prematuro. Ele ainda não tem todos os órgãos bem formados e desenvolvidos. E aí eles normalmente ficam
um período ainda no hospital para ser cuidado, para terminar de desenvolver o que falta, para poder depois ser liberado e ir para casa com a mãe, certo? Falamos aí do desenvolvimento e agora nós vamos falar um pouquinho sobre os tecidos e os órgãos que são formados aí durante o desenvolvimento desses animais. E aí nos tecidos e órgãos, os animais possuem tecidos especializados e órgãos que desempenham funções específicas, certo? A especialização celular permite a formação de sistemas complexos, como o sistema nervoso, que tem ali a sua célula, o neurônio, que vai ser responsável por transmitir as informações dentro do nosso corpo. O sistema circulatório, que é formado por inúmeras células. Dentre elas, nós temos a hemácia, que é a nossa célula responsável por transportar oxigênio no nosso sangue. Nós temos células de defesa que vão combater patógenos como vírus e bactérias que entram em contato com o nosso corpo, né? E no sistema digestivo nós também temos aí a ação de várias células que vão formar órgãos específicos nesse sistema, como por exemplo o estômago, né, que vai ser o órgão responsável por digerir proteína. Nós temos o intestino, que é formado por várias células que vão ser capazes de absorver todos os nutrientes que a gente ingeriu, né? Então o intestino ele vai absorver esses nutrientes. Quando esses nutrientes eles são absorvidos, eles são colocados na corrente sanguínea para serem distribuídos no nosso corpo, né? Então, quanto mais células especializadas eu tenho, mais órgãos especializados eu vou ter, né? E quanto mais órgãos especializados eu vou ter um sistema completo especializado, certo? Então, essa evolução aí das células, dos tecidos, dos órgãos, do sistema é uma característica dos seres vivos, dos animais mais evoluídos, certo? Eu tenho animais que não têm toda essa evolução, que não têm todos esses sistemas, certo? Mas são multicelulares, têm várias células que realizam outras funções, certo? Vamos então agora ver um pouquinho sobre sensibilidade. A maioria dos animais possui órgãos sensoriais que lhes permitem detectar estímulos do ambiente, como luz, som, odor e assim por diante. E essa sensibilidade, gente, é fundamental para os animais, sabe por quê? Principalmente na questão de defesa, né? Se defender dentro do ambiente, ele consegue perceber se tem alguém chegando perto, sentir o cheiro. Então, essa sensibilidade é algo muito importante na evolução dentro do reino animal. E os animais possuem a capacidade de responder a estímulos do ambiente, seja através do movimento, comportamento ou outras respostas fisiológicas. Quando eu falo em fisiológicas, eu estou falando sobre respostas do corpo, né? E aqui eu trouxe uma imagem para vocês, né? Na verdade, para que vocês saibam mais sobre a importância da sensibilidade, né? Como é que os animais comunicam-se entre si? Então, os sons produzidos pelos animais fazem parte da comunicação entre eles. Nós temos animais que irão se comunicar por meio da visão. No caso do pavão, no caso da lagarta, essa lagarta, quando ela tem muitas cores assim fortes, a gente já sabe que é a grande probabilidade de ser uma lagarta venenosa. Acusticamente, por meio da audição, então o barulho da coruja, o barulho do alce, que ele utiliza aí para reprodução, né? E também por sinais químicos e pelo cheiro, como os animais, como os cachorros, né, que tem um olfato muito aguçado, né, consegue identificar aí muitas coisas por meio do cheiro, e também os mosquitos, né? Então, são aí algumas das características dos animais.
Vamos então agora para outra característica, que é a simetria corporal. A maioria dos animais tem simetria bilateral. O que quer dizer esse tipo de simetria? Que duas metades do corpo são iguais ou simétricas, tá? Também pode acontecer a simetria radial, que é quando vários planos longitudinais, a partir do centro do corpo, são observados, né? E o exemplo que nós temos de simetria radial são os equinodermos, representados pela estrela do mar. Ou ainda a ausência de simetria, né? No caso das esponjas, né? Então nós temos aí a imagem para que vocês consigam identificar esses tipos de simetria. Então nós temos os animais assimétricos, ou seja, não tem simetria, não tem lados iguais, como vocês podem observar. Aqui tem uma parte maior, aqui tem uma parte menor. Então eles são considerados assimétricos. Os formatos corporais, eles são regulares ou espalhados. Aqui é o exemplo de assimetria radial, com esses cortes longitudinais, certo? E é característica dos equinodermos, representado aqui pela estrela do mar. E nós temos a simetria bilateral, que é quando a gente tem essas duas metades idênticas, a esquerda e a direita, certo? Então aí, mais uma característica dos seres que participam do reino animal. Outra característica é a termorregulação, processo no qual os animais mantêm a temperatura dentro de uma faixa de valor ideal para a manutenção de seus processos biológicos. Então, o animal ele precisa ter uma temperatura ideal para que as suas células funcionem adequadamente. Então, a gente sabe que, por exemplo, numa temperatura corporal muito alta, quando a gente está com febre, o que pode acontecer? As células podem morrer. E se as células vão morrendo, vai dar problema no funcionamento desse corpo. O que a gente tem que fazer? Procurar o médico, procurar o pronto-socorro para saber que medicamento a gente pode usar, né? Mas esses animais, o gato, o jacaré, eles têm acesso, assim, aos médicos? Não, né? E assim como nós, a gente tem essa capacidade de tentar manter a nossa temperatura, no caso do gato. E aí está a diferença na termorregulação. Olhem aí, nós temos animais que são endotérmicos, que eles mantêm a sua temperatura corporal estável, né? No caso do gato, do ser humano, né? São aí exemplos dos animais endotérmicos. E nós temos os animais ectotérmicos, que necessitam de fontes externas para a manutenção da sua temperatura. E aí o exemplo é o jacaré. Por isso, gente, que normalmente a gente vê o jacaré fazendo o quê? Pegando sol, porque ele precisa pegar sol para se aquecer. Então, os animais que têm essa necessidade são chamados de ectotérmicos. Animais vertebrados, outra característica, são os animais que estão presentes, são classificados no filo dos cordados, ou cordata, né? A principal característica do grupo é a presença da medula espinhal e da coluna vertebral. Aqueles que não possuem medula espinhal ou coluna vertebral são chamados de invertebrados. Dentro dos animais vertebrados, nós temos 5 classes, né? Porque mesmo eles estando agrupados, por terem essa característica comum da medula espinhal e da coluna vertebral, são muitos diversificados. Então, eles ainda precisam ser divididos. E aí nós temos as 5 classes, que são os peixes, os répteis, os anfíbios, as aves e os mamíferos. Os animais invertebrados são aqueles que não têm a medula espinhal ou a coluna vertebral, né? Todos são multicelulares, mas não possuem a coluna vertebral. E são eles poríferos, quinidários, plateumintos, nematomintos, moluscos, anelídeos, equinodermos e artrópodes. São aí os grupos de animais dentro dos animais invertebrados. Essa foi a nossa aula.